conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença colocamos nossa alma, mente e as áreas da nossa vida que necessitam da Tua luz. Que a Tua palavra e misericórdia nos encontre hoje e aquiete a alma. Governe os pensamentos. Que possamos temer a Tua presença e estarmos sensíveis ao que queres falar hoje. Abençoa este tempo, ilumina nosso entendimento e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Há momentos na vida em que o coração busca algo que parece impossível. Paz no meio de uma tempestade, as circunstâncias quando o corpo sente o peso do cansaço, quando as mudanças nos empurram para territórios desconhecidos, e paz quando a alma está sensível e fragilizada. Na palavra encontramos que as tempestades fazem parte da vida. A Bíblia está repleta de exemplos deixados por Deus para nos ensinar a confiar nele. Às vezes chegam de forma abrupta, outras vezes se aproximam como nuvens que vão escurecendo aos poucos. E quando percebemos, já estamos tentando nos equilibrar entre ondas que insistem em nos desestabilizar. Mas as tempestades da vida foram criadas para nos tornar mais fortes, mais resilientes, sábios, mansos e humildes. Na grande maioria das vezes, é nas tempestades que aprendemos a ser mais parecidos com Jesus. O orgulho, a autossuficiência, o perfeccionismo dão lugar ao que Deus quer falar e fazer. É quando já tentamos resolver pelas próprias forças ou por lógica, ou mesmo procrastinando ações ou decisões que sabemos que devemos tomar. Na palavra, entendemos que as tempestades não surgem como interrupções acidentais, mas como parte do próprio caminho. Deus nunca prometeu ausência de ventos, mas garantiu presença, direção e consolo em cada jornada. O salmista declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso nos mostra que mesmo quando atravessamos vales escuros, tempos de incerteza ou momentos em que a alma parece sem forças, não caminhamos sozinhos. A presença do Senhor não elimina o vale, mas transforma completamente a experiência dentro dele. A consolação dele não muda apenas o ambiente externo, mas estabiliza o coração, fortalece a fé e sustenta a esperança quando as circunstâncias tentam roubar nosso equilíbrio. As Escrituras revelam que existe propósito tanto nos dias serenos quanto nas noites turbulentas. Deus trabalha em meio às lutas e também nos tempos de calmaria, usando cada situação para formar caráter, maturidade espiritual e discernimento. Nas vitórias, aprendemos a gratidão. Nas provações, aprendemos confiança. Quando tudo vai bem, nossa fé é expandida. Quando o caminho estreita, nossa dependência do Senhor se aprofunda. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Cada fase, seja no monte ou no vale, se torna terreno de ensino, transformação e revelação. E assim, à medida que avançamos, compreendemos que a verdadeira segurança não está na ausência das tempestades, mas em caminhar com aquele que é fiel em todos os momentos. É justamente no meio das tempestades que os traços de Cristo começam a ser formados em nós. Aquilo que antes era sustentado pelo orgulho, pela autossuficiência ou por estratégias humanas, se desmancha sob a força das ondas, abrindo espaço para que o caráter do Senhor seja moldado com profundidade. A lógica perde espaço para a direção do Espírito, porque o coração foi quebrantado. O perfeccionismo cede lugar à graça. A rigidez cede lugar à mansidão, a pressa cede lugar à sabedoria.
E assim, no silêncio da entrega, aprendemos que não existe vento suficientemente forte para arrancar das mãos de Deus aquilo que Ele está formando dentro de nós. Talvez você tenha enfrentado ou esteja enfrentando um grande desafio nesse tempo. Não importa o que você esteja enfrentando, entenda que Deus está contigo e estende sua mão. E é justamente nessas horas que surge a grande pergunta: como alguém pode dizer, está tudo bem com a minha alma, quando tudo ao redor parece fora de controle? Esse tipo de paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença do Senhor. É por isso que a história de Pedro, em Mateus 14, continua sendo tão atual. Os discípulos estavam no meio do mar, enfrentando o vento contrário, quando Jesus se aproximou, caminhando sobre as águas. A tempestade continuava, mas a presença de Cristo mudou completamente o cenário. Pedro reconheceu a voz do Senhor e pediu para ir ao seu encontro. E enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele fez algo que ninguém jamais havia feito. Caminhou sobre as águas. O impossível se tornou realidade. Mas então veio o momento em que seus olhos se desviaram para o vento, para as ondas, para a força da tempestade. E tão rapidamente quanto havia caminhado, começou a afundar. O problema não foi o vento, nem o mar, mas o desvio do olhar. O que esta passagem revela é uma verdade profunda. A alma só encontra estabilidade quando os olhos permanecem no Senhor. Quando o olhar se desvia, o medo assume espaço. Quando o foco se perde, a mente afunda. Quando a atenção se volta mais para o cenário do que para Cristo, a paz se dissolve. A paz inexplicável acontece quando a alma se ancora no Deus que nunca se move. Mas como viver isso em um mundo que pressiona, desafia, exige e sobrecarrega? Como manter o foco quando a tempestade é real, quando as ondas são altas, quando o vento é forte e quando a alma está cansada? Essa paz se chama Cristo. Não é uma circunstância, um sentimento ou um momento, é uma pessoa. A paz cresce à medida que reconhecemos que Cristo não está distante do barco. Ele está presente em meio ao mar, no meio da minha vida, dos anseios e fraquezas. A paz surge quando permanecemos nele. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele nos vê, mesmo quando sentimos que ninguém percebe. Da mesma maneira, também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa paz é fruto da consciência de que Jesus está próximo, mais próximo do que imaginamos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E quando compreendemos isso, algo se transforma dentro de nós. A alma encontra um descanso que não depende do cenário, mas da presença. Não depende do clima, mas da confiança. Não depende do controle, mas da entrega. Com o tempo, percebemos que caminhar com Cristo é um caminhar com e sem tempestades. É caminhar com alguém que tem autoridade sobre todas as coisas. É Ele quem diz: sou eu, não tenham medo, segure na minha mão. Irei acalmar o mar quando for o tempo certo. Vou te ensinar a confiar em meio ao mar revolto, pois a tempestade e a calmaria são a mesma coisa quando o Todo-Poderoso está contigo. E então surgem frutos dessa paz. A alma começa a descansar onde antes se agitava. O coração começa a confiar onde antes temia. A mente encontra sobriedade onde antes havia caos. A esperança floresce onde antes havia desânimo. E é nesse ponto que conseguimos dizer: está tudo bem com a minha alma. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus está presente. Não porque tudo esteja claro, mas porque Ele guia. Não porque o mar esteja calmo, mas porque Ele sustenta. Senhor,
Entregamos diante de Ti nossas tempestades internas e externas. Pedimos que Tua paz governe o nosso interior, que os nossos olhos permaneçam fixos em Ti e que nossa confiança se fortaleça dia após dia. Sustenta-nos onde somos frágeis. Guia-nos onde estamos inseguros. Acalma-nos onde há agitação. Que a paz de Cristo habite profundamente em cada coração que ora agora. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários. Está tudo bem com a minha alma. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam esta mensagem. Compartilhe com alguém que está enfrentando uma tempestade. E inscreva-se para continuar recebendo palavras que fortalecem, renovam e trazem paz para o coração. Que a paz do Senhor te acompanhe hoje e em todos os dias.